pessoal, bem-vindos a mais um podcast Exclamando. Hoje a gente tá aqui pra relembrar um pouco, né? Vai ser um episódio um tanto quanto nostálgico. A gente vai relembrar séries de humor que marcaram a nossa infância, adolescência e, por que não, também um pouco das séries da atualidade, né? Desse gênero. Pra começar, a gente se apresentando, eu quero perguntar pra cada um de vocês qual série dos anos 90, né, de comédia, que mais marcou a vida de vocês. Começando por você, Sil. Eita, e aí, gente, saudade de vocês. E eu adorei que eu tô aqui com esse tema mega especial. E eu acho que não tem como dizer Um Maluco no Pedaço. Foi a série que, eu amava assistir quando eu tava em casa. Eu vibrava com cada episódio que eu já conhecia, porque eu já tinha assistido mais de 1000 vezes, né? Obrigado, SBT, por isso. Acho que a SBT é a grande videolocadora de todas as crianças, né? Pelo menos da galera dos anos 90, porque mais reprisava episódios do que qualquer outra coisa. Sim. Eu lembro de todas as vezes que eu assisti sentado na sala comendo sucrilhos. E aproveitando, se você gosta de sucrilhos e de Um Maluco no Pedaço, me siga nas redes sociais, é @Silvestre Mendes. E você, Marlon, qual era a sua série do coração quando você era pequeno? Oi, gente, depois de 2 semanas aí, um longo e tenebroso inverno, eu posso aproveitar o episódio da semana passada e avisar que I'm back by popular demand. Bom, Maravilhoso. cara, quando eu penso em séries de comédia da minha infância e tal, eu imediatamente lembro de Blossom. Eu poderia falar várias outras, mas Blossom é uma que vem na minha cabeça porque acho que foi a primeira série que me despertou, assim, pra acompanhar, sabe? Por mais que fosse naquele estilinho que você não precisa necessariamente assistir na ordem, né? Até porque que ordem? Estamos falando de Silvio Santos, SBT, a ordem que ele quiser. É. Mas ainda assim eu achava muito, muito divertido. Eu acho que é uma personagem que ficou muito na minha cabeça. Tanto ela quanto a Six, quem não lembra da amiga inseparável da Blossom. Sei lá, é uma série que tem quase a minha idade, né? Ela é de 91. Então, realmente eu acompanhei muito atrasado, claro. Porque quando chegou no Brasil, provavelmente aí a gente já tava no final da série lá nos Estados Unidos. Mas foi muito marcante pra mim. Acho que eu nunca falei de Blossom lá, mas eu sou o Marrom Delane Faria do Twitter. Podem me seguir por lá também. Bom, eu me apresentando, eu sou Guilherme Souza, @CrazySS nas redes sociais. É difícil pra mim, né, sempre decidir uma só coisa. Poderia concordar aqui com os meus companheiros de programa. Amo Blossom, Maluco no Pedaço. Quem não gosta, pelo amor de Deus, se você não gosta, por favor, o que aconteceu com você? Mas a série que eu escolhi foi Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Pra mim, eu acho maravilhoso, me marcou muito, não só os episódios, que, como todo mundo aqui falou, repetia o tempo todo, a gente via os mesmos episódios e mesmo assim continuava lá assistindo e rindo e gostando. Mas os filmes, né, da Sabrina, que passavam na sessão da tarde sempre, reprisavam também sempre, dela em Roma, dela em outros países, viajando. Sou até hoje o Salem, pra mim um dos melhores personagens de série de comédia. Era simplesmente um boneco bem mal feito, né, na época, enfim, com os efeitos especiais que tínhamos nos anos 90. Mas era super... Meme do Salem lixando a unha. Sim, quem nunca usou esse meme, por favor? Icônico. A Netflix chegou a fazer, a gente vai, eu acho que ao longo do episódio, trazer um pouco dessas séries mais atuais. A Netflix fez, né, como todo mundo sabe, uma espécie de reboot da série, não é bem um reboot, mas mostrando uma Sabrina mais sombria e tal, e eu honestamente não gostei, saudade da minha Sabrina original, e é isso, inclusive um protesto logo no começo do programa. E seguindo, né, o nosso programa de hoje, e aproveitando que um pouco disso que a gente já falou aqui, o SBT, né, como o Silvestre bem colocou, foi essa porta de entrada pra nossa geração, pra gente consumir essas séries, e de certa forma essa videolocadora, pra gente ficar vendo episódios repetidos, a gente não pode deixar de falar, e pra mim também é uma série, uma produção que mexeu muito com a minha vida, até hoje eu sou muito fã, que é Chaves. Recentemente, se vocês acompanharam as notícias, no último dia 31, Chaves saiu do ar no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, onde passava até há muito pouco tempo no SBT, mas o Multishow também tinha comprado os direitos de exibição de Chaves e Chapolin. Então as emissoras brasileiras perderam o direito de exibir esses programas, mas todas as emissoras no mundo, então todos os países latinos, o próprio Estados Unidos, enfim, todos os países que exibiam até hoje em sua programação, deixaram de poder exibir por conta de questões contratuais com a Televisa e com o filho do Roberto Gomes Bolanhos, que tinha os direitos, que tem os direitos das produções até hoje. Então isso gerou uma comoção enorme na internet,
internet, né, dos fãs, e realmente é uma coisa muito marcante, né, uma série que tá no ar, se eu não me engano, mais de 40 anos, e deixar de ser exibida assim. Então você não encontra hoje em dia em lugar nenhum, nem streaming, nada. No próprio YouTube, onde alguns fãs, né, colocam alguns episódios, parece que eles estão retirando do ar. Então é triste saber que algumas gerações talvez não vão ter tanto acesso a essa série, que é tão atemporal, e nós que queremos reassistir não estamos conseguindo. Então eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho, né, sobre essas lembranças que a gente tem de Chaves, Chapolin e essas outras séries. Eu tô bem por fora dessa treta dos direitos autorais, a Televisa, o filho do Bolanhos e tudo mais. Mas eu fico pensando o que pode vir de positivo disso, né? Assim, eu acho que é curioso que as pessoas tenham interesse por Chaves até hoje. É essa coisa do público que se renova, que eu acho meio fantástico, assim, porque a minha mãe assistia Chaves. E aí, quando ela me via assistindo Chaves criança, eu lembro de vê-la sempre questionando isso, né? Tipo, você acha isso legal e tal? E, tipo, sabe, atravessou a geração dela pra mim. A minha irmã assistiu muito Chaves. E aí eu fico me perguntando o que pode ser mais importante do que esse legado, né? Assim, você está interrompendo um ciclo de gerações que, de certa forma, cresceram acompanhando essa história. Eu lembro que Chaves era meio que uma unanimidade na escola, pelo menos pro meu grupo de amigos, né? Todo mundo assistia, eu assistia até bem velho, inclusive. O que eu achava mais legal é que, apesar de ser uma comédia meio despretensiosa, assim, ele tinha alguns ensinamentos, sim, sabe? E coisas muito sutis de dia a dia. Como você, por exemplo, ter empatia pela figura do Chaves, que é um órfão, né, abandonado, morador de rua e tal. Tem todo um contexto ali que, se você parar pra pensar na realidade, tem contornos super dramáticos, assim. É meio que uma Sim. dramédia, né, o Chaves. Uhum. E eu não sei, eu fico nesse questionamento, assim, de até que ponto é interessante você, provavelmente tentando conseguir mais dinheiro, né, tirar do ar uma coisa que virou, sei lá, o ícone de várias gerações, não só de uma, né? Interromper aí um legado que só crescia, na verdade. Assim, o grande problema de Chaves sair do ar é que por trás dizem que está uma negociação aí para um reboot de Chaves e que um streaming estaria por trás. Por quê? Vamos lá. Meu Deus. O filho do Bolanhos, ele detém os direitos dos scripts de Chaves. E a Televisa detém os direitos das imagens de Chaves. Então eles sempre precisam fazer um acordo para poder renovar todos os contratos mundialmente. Eu não sei se foi de última hora que ele não quis renovar, ou se a Televisa achou que em algum momento ia contornar a situação, mas o fato foi que a renovação entre as duas partes acabou. E ele não quis renovar, quis rever dinheiro, quis rever um monte de coisa. E estão dizendo que a Netflix pode ser que esteja por trás disso, de olho em fazer um reboot de Chaves, porque ela pode fazer, já que é só entrar em contato com quem tem a obra original, né, os roteiros originais. O que não faltam são rumores, né? Tem outro rumor também que fala que ele, né, o filho do Bolanhos, está envolvido num projeto de criar um próprio streaming só da obra do Chespirito, né, do pai dele. Então estaria todos os episódios possíveis, né, que existem hoje, seriam digitalizados. Os episódios de Chaves, de Chapolin, da própria série Chespirito, de todas as outras séries que se estenderam, né, desse universo, tem um monte de personagens. Aqui no Brasil a gente viu alguns, o SBT, eu lembro uma época, eu acho que no começo dos anos 2000, se eu não me engano, que ele exibia no final de semana, acho que o programa Chespirito, uma coisa assim. Sim. A ideia, talvez, existe esse boato de que vai ter esse streaming próprio, que já foi desmentido, aí tem gente que fala que é uma meia verdade, então a gente fica nessa incerteza, né? Nós, fãs, ficamos nessa incerteza. Eu queria que vocês lembrassem também, assim, episódios que marcaram vocês de Chaves, que a gente não pode deixar de comentar, algum momento engraçado que vocês tenham em relação a Chaves. Vou até falar antes que alguém fale na minha frente, porque assim, gente, ser criança nos anos 90 era esperar ansiosamente o dia da reexibição de Chaves em Acapulco. Sim! Na verdade, tinha duas sequências de episódios de Chaves que eram muito queridas por todo mundo. Era Chaves em Acapulco e o Festival da Boa Vizinhança. Por favor. Mamãe querida, meu coração por ti bate como um caroço de abacate. São as sequências de Chaves, assim. Acho que Chaves e Acapulco é ainda maior por sair do estúdio, né? O mais curioso é que eles conseguiram transportar muito o espírito da vila pra esses episódios fora da vila também. Eu não sei, tinha toda uma mágica ali, sabe? Tipo, não dá muito pra explicar, mas é um episódio, na verdade são 3, se não me engano, né?
muito, muito especiais, assim. Sei, parece um especial de férias do Chaves. Eu lembro que toda vez que passava, eu parava o que estivesse acontecendo pra assistir, porque era... E ainda mais naquela época que você... Hoje a gente tem o poder, gente, de escolher o que a gente quer assistir na hora que a gente quer assistir. Ali, meu filho, era meia hora, na hora 5:30 da tarde, e no dia que o Silvio Santos resolvesse passar. Inclusive, eu lembro que teve uma vez que teve um bug. Não sei se foi bug, não é nem o termo, porque na década de 90 era tudo ainda analógico, né? Mas enfim, que o Silvio Santos exibiu Chaves daqui a pouco 2 semanas seguidas. E aí as pessoas ficaram meio loucas, porque antes você esperava aí 3, 4 meses pra reprisar. E aí, do nada, ele exibiu 2 semanas seguidas. Então eu fiz a festa, assisti as 2 vezes. Eu lembro disso também. Sabe o que é melhor do Chaves em Acapulco? É que era Acapulco ou era no Guarujá? Ai, sim! É verdade. As dublagens maravilhosas, sim, teve isso. Então, isso é que tornava mais fantástico, mas é o que o Marlon falou, tipo, era um episódio tão icônico que às vezes eu acho que eles seguravam pra reprisar, porque... Não sei, acho que a gente se ligava pra contar que era esse episódio que tava passando, porque, sim, gente, a internet não era uma realidade nessa época, tá? E era muito orgânico, todo mundo assistia Chaves, então Chaves era sempre um assunto que todo mundo tinha, na hora do recreio, brincando com a galera, tinha sempre alguma referência. Eu gosto muito de Chaves em Acapulco, mas eu gosto também muito daquele que lembra dos refrescos, Nossa, quando Chaves vai sim. vender refresco? Cara, sério. Agora vocês falando, eu fico lembrando, são vários. Esse da Barraca dos Refrescos era perfeito, como todos os do restaurante da Dona Florinda. Eu adorava. Sim. Você falou muito bem, Marlon, no começo, quando você citou o Acapulco e tudo mais. Esses episódios fora da vila eram maravilhosos todos. Tem essa série de episódios do restaurante. Tem um que eles gravam na frente, assim, a rua, né? Em frente à vila, que tem um parque de diversões, que é muito bom também. Que tem uma cena icônica da Dona Florinda e o professor Girafales cantando um pro outro no carrossel. Que é muito engraçado. Parecia que você destravava um novo nível, né? Quando ia pra esses episódios fora da vila. Sim. Tem o de Natal na casa do seu Barriga, que é muito bom. E que tem o Chaves passava cantando no pouquíssimas presépio. vezes esse. Muito pouco. Tem o que eles imaginam que estão visitando a casa da bruxa do 71. Um dos Nossa, melhores ever gente. do gato Satanás. Sim. Quem está aí? Outro gato. Tem o episódio da casa da Dona Florinda que eles estão vendo novela, que tem o... Só lembro que o seu Madruga era apaixonado pela Maite Proença, isso eu lembro. Sim. E o episódio do cinema, que era era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Sim. O nome do ator é Hector Bonilha, que ele visitava Meu a Deus do vila. céu. Tem o crossover Hector icônico do Chapolin visitando a Gente. vila. Vocês lembram disso? Também era um episódio que eu quase nunca passava. Eu ficava doido pra ver. Sim, esse também era raro nos episódios perdidos de Olha, Chaves. e sobre assim. histórias pessoais com Chaves, além de ficar vendo esse episódio e até pouco tempo atrás gargalhando com os mesmos episódios, que eu já sabia as falas de cor, todos nós, imagina. Em 2012, se eu não me engano, eu numa viagem pra Santa Catarina com a faculdade, num congresso que eu fui, quando eu fazia a faculdade de letras. Teve uma exposição, acho que dentro da UFSC, com os quadros, uns artistas, e tinha um artista, se eu não me engano, argentino, que ele fez um quadro pintado assim à mão, lindíssimo, com todos os personagens. Eu acho maravilhoso. Eu tenho esse quadro até hoje, só que tá na casa dos meus pais. E eu fiz questão de comprar. Na época eu acho que ela até era meio cara, mas eu falei, gente, preciso disso. Não tinha nem onde botar no meu quarto, nada, mas eu achei maravilhoso. Então eu tenho esse quadro até hoje. Preciso disso. Isso o quê? Um quadro do Chaves. Pois é. Pra vocês verem o nível enfim, do como tem um carinho, assim. Na época eu lembro que foi muito essa sensação, assim. Tinha várias coisas muito bonitas que estavam sendo expostas lá, e eu vi esse do Chaves e me chamou uma mega atenção. Eu falei, gente, eu preciso. Foi até engraçado que pra trazer depois pro Rio, foi um rolo, enfim, pra não danificar. Em 2013, eu lembro que eu tava saindo da faculdade, na PUC aqui no Rio. Por alto, assim, eu fiquei sabendo que tava tendo um evento em Botafogo com a Chiquinha, com a Maria Antonieta de las Neves, a atriz que faz a Chiquinha. E aí eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito de conseguir ingresso e estar nesse evento. E aí foi todo um rolo, porque eu morava longe. Como eu falei, eu tava na PUC, eu morava na época em Nova Iguaçu. Quem é aqui do Rio vai entender a distância de Gávea, Baixada Quem é aqui do Fluminense. Rio entendeu a saga. Né? É toda uma saga. E eu saía à noite, eu saía acho que 7 da noite, enfim, da faculdade. Então,
Imagina, eu saí, ainda ia pra esse evento, que ia demorar algumas horas, pra depois ir pra casa, sei lá como, eu ali, enfim, sem carro, sem nada, tô num rolê. E eu consegui, eu fui lá, fiquei na cara de pau na porta, tentando arrumar ingresso, eu consegui ingresso, assisti, foi maravilhoso, porque eu consegui, era um evento pequeno até, então eu consegui ficar pertinho dela, tenho fotos, tem lá no meu Instagram fotos, se você scrollar até essa época vai estar lá, uma foto com a qualidade péssima da câmera, mas existe esse registro. A gente já pode achar o registro e colocar no perfil do Olha, Exclamando. Você vai boa ideia. Isso que eu ia falar. Ele vai colocar no perfil do Exclamando porque precisamos ver esse registro. Não, e teve toda uma questão, assim, teve uma treta, eu acho que envolvendo a organização do evento, uma coisa assim, que teve um atraso, e parece que a casa tinha pago, acho que só um certo horário, enfim, teve toda uma confusão, gente, que agora que eu tô lembrando. Ah, porque ia ter uma festa Eu nesse acho que dia, sim. não era? E aí eles tiveram que Me vem algo assim. encerrar, sabe? Ela tava se apresentando e aí a produção veio, querida. Tipo, acelera. E aí ficou um climão chato, então tava um evento super legal, eu lá, fã, uma galera tipo super, meu Deus, a Chiquinha está aqui na nossa frente. E ela super interagindo, super fofa com o público, aí teve esse momento chato, e ela nitidamente ficou chateada com a situação, e aí ela saiu, assim, meio triste, mas foi legal, porque, no sentido de que eu vivi isso, pelo menos eu estive ali pertinho dela, tive essa oportunidade, que pra mim vai ficar marcada pra sempre, e a dubladora dela, maravilhosa, tava lá, e ela super ficou dando atenção pros fãs, um tempão depois, eu tenho foto dela também, posso publicar depois pra vocês verem. Foi incrível, gente, foi muito legal, uma experiência que eu acho que qualquer fã de Chaves, assim, gostaria de ter tido. O Kiko várias vezes veio aqui no Brasil, o Seu Barriga vem, eu fui também no evento há pouco tempo atrás, acho que ano passado, retrasado, que o Senhor Barriga veio aqui no Rio também. Ai, gente. Misericórdia. Me julguem, mas eu amo. E Chaves puxa todo um filão, porque tem também o Chapolin, né? Eu era dos que preferia, inclusive, Chapolin em relação a Chaves, sabia? Porque o Chapolin tinha um... Não sei, os episódios, eles eram mais inteligentes, assim, de certa forma. Chaves realmente era pra, assim, desopilar e pensar em nada, em besteira. E desopilar, né? Tipo, de crianças, desopilar. Mas o Chapolin A gente tinha uns desopilava episódios quando mais criança. inteligentes, assim, eu gostava muito. Vou chamar o Marlon de desopilado a partir de agora. Pois é. Nosso podcast. Sim, vou desopilado. Você lembra de algum episódio marcante do Chapolin? Tem vários episódios legais também. Cara, eu vou te falar que eu não lembro de um episódio, assim, marcante, mas eu lembro muito dos personagens recorrentes, tipo o grande vilão, Tripa Seca, sabe? Sim. Vocês lembram disso, gente? Aham. Eu lembro. Tem um que tem o Mr. Sam, se eu não me engano também, que é outro super-herói, que é um americano. Vocês lembram disso? Que ele também é tão atrapalhado quanto, que ele fica segurando um saquinho assim de dinheiro. Pois é, quando as pessoas falam em guerra civil, é porque elas não assistiram Chapolin, que já aconteceu lá, ó. Homem de Ferro e Capitão América, que nada. Sim. Gente, sabe um que eu lembro e que eu amava quando eu tinha um crossover? Era o Chapatin com o Chapolin. Doutor Meu Chapatin, Deus, sim. Gente, eu amava o Chapatin, sério. Eu amava porque ele era um velhinho sem paciência nenhuma, sabe? Era muito bom. Mas um dos meus personagens favoritos dessa galera toda, Chaves, Chapolin, era o injustiçado Jaiminho. Eu adorava o carteiro Jaiminho. Ai, sim. Pra evitar a fadiga. Nossa, ele era muito perfeito. Vocês falaram de Chapolin, de crossover e tal. Eu lembrei que... Olha a minha mente, onde é que foi. Que em Simpsons tem um personagem, né, que é inspirado no Chapolin. Que em português eu não vou lembrar o nome dele. É o Bumblebee Man, se eu não me engano. Que é um carinha gordinho, assim, que ele usa uma fantasia de abelha. Ah, é verdade, sim. E ele é uma referência direta a Chapolin, que ele é meio que um super-herói, ele é um personagem, na própria história ele é um personagem, e ele é latino, e ele é atrapalhado e tal. Então existe essa homenagem à obra de Bolanhos dentro de Simpsons, assim. Então é bem... Eu tive que buscar aqui referências de episódios, gente, porque realmente, assim... Cara, um que eu lembro muito, e realmente acho que todo mundo vai lembrar, é o da Branca de Neve, que acho que não é nem um só, se não me engano, são dois. Sim. Chewing, fly. Pelo amor de Deus, exatamente. Além disso, o do Abominável Homem das Neves fica muito na minha cabeça também. Que a Dona Florinda fazia aquela mulher toda chiquérrima e tal. Era muito engraçado. Aí tem o Ser Pequeno tem as suas vantagens, que é o crossover de Chapolin com Chaves, que ele toma a pílula Na Nicolina. de encolhimento. Na Nicolina, exatamente.
Tem o Romeu e Julieta, que é muito bom Sim. também. Na verdade é Juleu e Romieta, que é o nome do episódio. Gente. Tem muitos, gente. Realmente, assim, eu gostava disso, do fato de trazerem referências de outras histórias pra série, sabe? Tinha da Múmia, tinha vários episódios muito legais, assim. Eu realmente achava mais interessante que Chaves nesse ponto de vista, de que era muito rico, né? Chapolin tinha um universo muito rico em referências. E pra mim, pequeno, eu imagino que pra todo mundo, tinha uma magia muito legal de ver aqueles na cabeça da gente, né? Parece o personagem, que no caso era a Dona Florinda, o Seu Barriga, o Professor Girafales, fazendo outros personagens. Então aquilo na minha cabeça era super legal. Tipo, eles tomavam personalidades completamente diferentes. Sim. Era basicamente, sei lá, eles faziam quase um Zorra. Porque, né, eram o mesmo grupo de atores, ou um Saturday Night Live, se for comparar com os Estados Unidos, era o mesmo grupo de atores e eles sempre faziam ali personagens completamente diferentes, só o Chapolin que era sempre o Chapolin. E para completar esse papo maravilhoso e nostálgico sobre Chaves e Chapolin, eu quero convidar o João Victor Traz Castro, um dos administradores do Fórum Chaves, simplesmente a maior comunidade dedicada à obra do Chespirito, que reúne mais de 3 milhões de fãs em suas redes. João, por favor, esclarece melhor pra gente essa história toda envolvendo o recente fim da exibição dessas séries em todo o mundo. Primeiramente, é um prazer participar do Exclamando, né, com vocês. Em relação às séries e estar órfão da série, como todos os fãs, é muito complexo, né, porque é uma soma de fatores, uma soma de sentimentos. Primeiro, em relação ao SBT, que exibe as séries no Brasil há 36 anos. Em relação ao Multishow, que teve a melhor exibição das séries em 36 anos de Brasil, ou seja, exibiu em ordem cronológica de maneira completa. Em relação ao streaming, por causa da Amazon, que também tinha no catálogo as séries. E dessas gerações, né? 80, 90, que foi a geração que cresceu no auge das séries, e 2000 em diante. O que acontece para o fã brasileiro é mais aquela sensação de quando, como e por quê. Porque quando a gente fala de México, eles acabam sendo mais próximos, tendo um pouco mais de contato. E lá as séries é muito algo do passado. Ou seja, por mais que tenha reprise no México, a reprise estava restrita na madrugada de um final de semana. Não estava diariamente como tem sido em toda a América Latina e principalmente no Brasil. Em relação ao futuro, do que esperar, eu simplesmente espero, né, os fãs, a comunidade espera, que o filho de Chespirito, né, o filho de Roberto Gomes Bolanhos, que comanda o grupo Chespirito, se entenda com a Televisa em relação ao material gravado, porque os personagens hoje, eles já são dos herdeiros, né, do Chespirito. Ou seja, falta uma conversa a respeito da distribuição dessas fitas, das fitas originais, porque ficou num grande loop de joga para um, joga para outro, e ninguém sabe exatamente quem é o responsável por não estar disponível, mas a questão é clara, é contrato. Pessoalmente, o fã não gosta tanto da Televisa, então a gente torce para que as séries e as fitas sejam de alguma forma compradas pelos filhos do Chespirito, para que eles assumam então o controle e cuidem melhor desse material. E para quem realmente é fã da obra do Chespirito, o João Victor também é o diretor de um projeto incrível que resgata mais ainda a memória dessas séries e promete uma linha do tempo. Trata-se do documentário Episódios Perdidos, Uma História, que estreia nessa quinta-feira, dia 20 de agosto, no canal do Fórum Chaves no YouTube. Sigam @Fórum Chaves nas redes. E eu, que já tô bem curioso, não posso deixar de pedir para você contar um pouco mais pra gente, né? O documentário Episódios Perdidos, Uma História é basicamente uma grande linha do tempo, ou seja, a gente reuniu todas as informações, dados e fatos históricos relacionados às séries de Chespirito no Brasil, no México e em outros países da América Latina, para reunir o maior número de informações sobre episódios não mais transmitidos, ou seja, aqueles episódios que por décadas não são vistos em nenhuma parte do mundo ou que só são vistos em alguma parte específica do mundo, como é o caso do Festival da Boa Vizinhança, a segunda parte do Cão Arrependido, que é um episódio que hoje a gente só tem no Brasil e que não está disponível em espanhol e que o público mexicano não assiste há praticamente 25, 30 anos. Não existe uma gravação desse episódio em espanhol. E acontece com outros episódios também, cerca de 80 episódios que não são vistos nem no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo, porque a Televisa engavetou, porque a Televisa não restaura o material. Então é uma história para detalhar quais são esses episódios, o que queremos resgatar, o que conseguimos resgatar e o que a gente espera que aconteça no futuro próximo, ou seja, o resgate completo da obra e uma remasterização decente, porque o legado de Roberto Gomes Bolanhos, o legado de Chaves, Chapolin e Chespirito merece. Eu acho que dá só um episódio de Chaves, eu aqui já tô, meu Deus, meu coração tá quentinho só de falar sobre, realmente, eu tô super feliz de falar sobre Chaves e Chapolin e tudo isso.
Nós vamos continuar falando sobre séries do SBT, né? Essas séries de humor que passaram no SBT. O Sil citou uma que, por favor, Maluco no Pedaço, a gente precisa falar melhor sobre isso. Se você não viu, veja. Tem na Netflix, gente? Tem na Pedaço, Netflix assim, né? e tem no Amazon Prime. Ótimo, então não falta opção. Nossa, o Silvestre fez o dever de casa direitinho. É porque eu maratonei recentemente, então, tipo, eu tava maratonando na Netflix, aí, né, tentando ver o catálogo da Amazon Prime, eu me deparei com o quê? Com um Maluco no Pedaço também lá. Então, se você tiver Amazon Prime, ó, pode colar que tá ótimo. Foi a série que trouxe destaque ao Will Smith, não é mesmo? É verdade. Eu tenho uma camiseta que eu comprei nas últimas férias, que é uma brincadeira com o Maluco no Pedaço e o Pequeno Príncipe, que é Little Prince Ai, of que Bel-Air. incrível. Eu adoro essa camiseta. Eu fico muito puto que a gente tá no meio da quarentena e eu comprei quando eu tava em Barcelona nas férias, né? Então, tipo, eu não pude usar pra ninguém ver, eu só uso em casa, mas eu gosto tanto dela que eu não consigo não usar. Eu tô quase pegando, sei lá, tentando pedir pra alguém desenhar a estampa ou encontrar essa estampa e mandar fazer outra, só pra eu usar depois. Porque ela já tá gasta de tanto que eu uso. Eu adoro essa camiseta. Gente, é maravilhoso. É um humor também, eu acho que atemporal, de certa forma. Tem umas piadas ali muito boas e tem umas críticas sociais também por dentro. Eu acho que super interessante. Sim. E recentemente, acho que foi essa semana, saiu a notícia, né? Que eles vão fazer um reboot da série. Eu acho que o Will Smith que vai cuidar, né? Medo. Confesso que eu também fico com medo. Muito Mas ao medo. mesmo tempo curioso. Então... Foi um dos poucos reboots que eu fiquei curioso, porque parece que ele vai trazer uma pegada mais dramática, mais séria pra série. Eu fiquei curioso. Porque assim, não como é vai que ser isso uma série de comédia, vai ser um drama. Então, tipo, já muda aí a perspectiva. E, assim, como eu vi recente, é porque tem uns episódios de meia hora que você fica assim, meu Deus, se tivesse mais 20 minutos, sabe? Pra desenvolver esse assunto melhor. E isso lá nos anos 90, eles já puxaram, gente, muita pauta atual pra gente, sabe? Eu acho que a gente teve o Maluco no Pedaço, o que o Will Smith poderia fazer como o personagem, e eu acho que tá na hora dessa nova geração ter um Maluco no Pedaço, sabe? Tipo, ter uma outra pegada, porque é necessário tanto quanto. Eu torço muito pra dar certo, mas o meu medo vem principalmente do fato de você sair de uma obra original que é uma comédia pra explorar um drama. E eu entendo que seja assim, porque é aquilo que a gente tava até conversando antes de começar a gravar, né? Sobre, enfim, essa coisa da comédia hoje na televisão e tal. Eu não consigo ver aquilo sendo engraçado pras pessoas de hoje, pra geração atual, né? Então, a saída é você pegar a referência e apostar nos temas sociais que ela trazia na época. Só que eu fico com muito medo, porque é aquilo, era crítica social, mas sempre foi muito humor, né? Então eu não consigo ver o Carlton Banks sendo engraçado daquele jeito dançando, por exemplo, em 2020, sabe? Então é isso que me deixa com um pouco de medo, assim. E tinham muitos personagens muito problemáticos, de certa forma, porque o Carlton também tinha um pouco essa brincadeira com o fato dele ser afeminado e tal, que o Will brincava muito com isso, né, em relação a ele, que pra época era super engraçado, mas é a mentalidade da época, né? A Hillary com o fato de ser burra e ficavam sempre zoando em cima desse estereótipo também. Então, assim, eu tenho umas preocupações, assim, eu acho que a Hillary vai, numa adaptação literal, ela deixa de ser burra e vira fútil só, sabe? Tipo, ela vai virar o quê? Uma influencer. Eles vão ter que adaptar isso, né? E eu acho que o que me preocupa é que o Carlton, eu acho que ele vai ter muito mais desenho de um, aspas, vilão do que qualquer outra coisa, porque querendo ou não, ele é sempre contra a postura do Will, sabe? Ele sempre é o que reclama da postura do Will, em que nos anos 90 ficava muito mais engraçado porque o Carlton é o certinho e o Will é o descolado. Então, não sei como a gente pode traduzir isso para os dias de hoje. Isso é verdade. Agora, pegando carona em Um Maluco no Pedaço... Não, primeiro eu queria comentar da mudança de personagem, de atriz, né? Porque a tia Vivian, né? A gente citou isso em algum outro É um episódio. trauma isso, gente. A tia Vivian muda, assim, absurdamente. A gente tinha uma mulher negra retinta e passa a ter uma mulher com a pele bem mais clara, né? Acho que é a pele mais clara do elenco, inclusive, se não me engano, a dela. E foi muito do nada, e não teve nenhum aviso prévio, né? E com personalidades, assim, tanto quanto diferentes. Ela muda também um pouco. Não, muda. É Pois outra pessoa. muda bastante.
E é traumatizante, assim, porque foi o que você falou, não tem aviso prévio. Mudou a temporada, mudou a atriz e lide com isso, sabe? Isso me faz lembrar, essa mudança me faz lembrar a outra série que pra mim tem tudo a ver com Maluco no Pedaço também, apesar de ser de uma outra época, que é Eu, a Patroa e as Crianças, que a gente também tem a mudança lá da Claire. A Claire deixa de ser uma menina com a beleza normal para ser uma menina muito, muito gata, a outra atriz que faz, né? Eu acho muito engraçado que foi a mesma situação. Eles não teve zero aviso do nada. E engraçado que ali você também tinha uma Claire negra retinta e do nada mudou para uma Claire com a pele bem mais clara. Eu não sei, inclusive aqui agora parando para pensar com a mente problematizadora de 2020, o quanto isso também não pode ter sido, não sei, sabe, reclamação de público. Tô aqui chutando, porque os dois casos eram mulheres com pele retinta e depois passaram a ser mulheres negras com pele mais clara. Não tinha como não serem mulheres negras, porque as famílias eram famílias negras, né? Mas essa mudança da pele mais escura pra pele mais clara, agora, assim, falando, veio de pronto na minha mente. Realmente, nas duas situações é a mesma coisa. Até onde eu sei, nos dois casos rolou realmente alguma espécie de treta nos bastidores, né? Das atrizes estarem insatisfeitas e aí não conseguirem acertar questões contratuais e de falar, então querida, um beijo, a gente substitui, tá? No caso de Eu, a Patroa das Crianças, a atriz, se eu não me engano, ela era menor de idade e a mãe estava insatisfeita com o desenrolar da personagem dela, que tinha algumas cenas e assuntos voltados a temáticas um tanto quanto sexuais, assim. Ela realmente era uma adolescente, então falava sobre relacionamentos e tal, a primeira relação, primeiro isso, primeiro aquilo e tal. E a mãe começou a implicar a ponto de tirar a filha. E aí eles ficaram, meu Deus, e agora? A gente precisa arrumar uma outra atriz, porque a personagem dela é importante pra história. E aí eles não só aproveitaram, contrataram uma outra atriz, mas eles falaram, quer saber, vamos mudar totalmente a perspectiva dela na história. Botaram uma atriz mais velha, né? E aí trouxeram uma atriz também bem mais pra frente, assim, ela era muito mais doidinha do que a outra, que era um pouco mais certinha. E muda a personalidade também, isso que o Sil tinha falado antes, né? A Claire mudou completamente a personalidade. Sim, não, no caso de Um Maluco no Pedaço, o problema foi entre o Will e a atriz que fazia a tia Vivian, porque dizem que ela era uma diva nos bastidores, o elenco inteiro odiava ela. Lea Michele, corre aqui. Pois é, bem esse nível. E meio que foi assim, ou ela ou eu. No caso, ou o Will Smith ou a tia Vivian. Então, acho que... No caso, o personagem título. Pois é. Aí não teve muita escolha, mas quem perdeu foi o público, porque aquela tia Vivian tinha um ótimo desenvolvimento, ela tinha arcos ela era maravilhosos e foi substituída por uma atriz que, cara, ela fazia figuração. Ela fazia literalmente figuração. Exatamente. Ela só era pra constar que a tia Vivian tava em cena, sabe? Mas... Aproveitando que você falou que ela era uma diva nos bastidores, tem um dos episódios que, inclusive, eu tava vendo essa semana, eu acho, no Twitter, tava meio que viralizando, que é muito bom, que ela dançando, assim, que ela dançando. É muito perfeito, gente. Por favor, procurem essa cena. Ela fazendo uma coisa eu não lembro a sequência. Meio physical, assim, sei lá, com aquelas dancinhas coreografadas, com aquela roupa bem anos 90 de meio academia. Flash dance. Isso, muito vibes flash dance. Cara, é muito bom. E é icônico, assim, uma coreografia muito maravilhosa. Eu lembro dos passos da coreografia. Não de como era um espaço, por favor, é claro. Mas é porque... As pessoas não estão vendo, mas a gente está... Não é de como eram os passos, mas é que assim, eu lembro que a principal fala dela nesse episódio era uma sequência de passos que ela repetia, tipo, pra decorar. Aí tinha uma coisa no final, que é entre os passos que todo mundo conhece, né? Que ela falava assim, um prende, cruza, puxa e vela. É que ela terminava com a perna, mas parecia uma... Era muito esquisito. Muito bom, muito bom. Mas eu lembro muito disso. Esse episódio é um bem marcante dela. E era uma academia dela, de dança, assim, aí fica uma galera atrás olhando assim, chocada. Meu Deus, ela tá arrasando, tipo... Nossa, é muito bom. E ela de fato tava arrasando. Muito, muito, sério, vejam. E aí a gente acaba sabendo talvez um pouco do background dessa atriz, né? Porque ela com certeza é dançarina super, porque ela dançou muito bem. É uma cena muito boa. Sim. Seguindo com essas séries do SBT, por favor, a gente precisa falar sobre 3 é Demais, gente. Eu amava 3 é Demais muito. Muito, muito, muito. Que depois teve a Netflix, né? Trouxe essa maravilha pra nós, que foi a continuação. Já com o elenco ali crescido, participações especiais. É muito legal ver. Eu gosto tanto da versão antiga quanto a nova. É um dos casos que eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que eles não estragaram, né? A gente vive com esse medo de reboots, de continuações, de ganchos, assim. E eu acho que não estragaram. É muito bom. Quais lembranças vocês têm de 3 é Demais? Principal é das gêmeas Olsen, né? Eu não consigo... Sei lá, pra mim a série é muito focada nelas. Apesar de ser uma personagem só, é a Michelle, né? É só uma personagem. Eles dividiam nas gravações, mas né? elas revezavam, né? Revezavam, mas era um personagem só. E elas eram muito pequenas, né?
Muito, muito. Eu lembro muito delas, mas eu também lembro, e essa é a parte engraçada pra mim, não lembro tanto assim da história em si, tá? Mas que eram três crianças, né? Em uma escadinha ali, da mais nova para a mais velha, e três homens, né? O pai e os dois tios, não era isso? Isso. E se para cada criança tinha uma personalidade muito bem definida, nos adultos também tinha muito isso. Eu lembro que eu ficava muito ligado nessa questão, assim. Você conseguia transportar a personalidade das crianças para cada adulto. Então, assim, tipo, o tio mais doidinho, que era o Joey, se não me engano, ele era muito a vibe da Michelle. Era completamente a vibe da Sim. Michelle. E nessa sequência, o do meio era a vibe da Stephanie, se não me engano, que é a filha do meio. E o pai era total a filha mais DJ. velha. Então tinha muito essa Que é brincadeira até o aí que a também. continuação que a Netflix fez traz, né? Porque a DJ acaba assumindo o controle da família. Ela vira, O papel do pai, vira esse né? papel do pai ali que organiza a bagunça. E ela cumpre super bem o papel. E eu que aproveitando que você falou dos tios, eu tô aqui nesse podcast sempre me revelando coisas Eu sei, eu até imagino que você vai falar. Joey. Ai, meu Não. Deus. Tio, É o o- Jesse. Gente, quem não? Ah, né, Joey? É tio Jesse. Não, mas tem o Joey também. O Joey é o tio bobalhão, que tem o fantoche. Mas eu quis dizer o Jesse, que é o mais novo. Que era o cabelo, né? É o tinha John cabelo. Stamos. O Rockstar. Isso, o Rockstar ali e tal, motoqueiro. Gente, O Guilherme já tava nervoso. exato, eu era só uma criança. É aí que você fala, né? Eu era só uma criança, mas. Ou Ele, de né? que sim, né, Guilherme? Ou de Ou que de sim. Tio Jesse, gente, quem nunca? Quem... Continua. Misericórdia. Ai, gente. Mas eu não assisti a versão da Netflix, Ai, confesso. veja, é muito Ai, fofinho. pode assistir. Tem umas personagens novas, né? As crianças, né? Os filhos, que são muito bons também. Acho que são tão bons quanto as crianças na época da série original eram boas. Eles são muito bons. É Full House e Fuller House. Isso, né? Fuller House. Fuller House. Eu tenho uma lembrança da época que passava Full House, quer dizer, 3 é demais no SBT, mas eu fui resgatar essa memória assistindo Fuller House quando saiu na Netflix. Eu tenho aqui uma reclamação pra fazer, porque a Netflix tirou o Full House, depois cancelou Fuller House, entendeu? Então eu não consegui terminar Full House, então eu tô muito chateado com isso, Netflix, sabe? Porque foi um desrespeito comigo, aqueles. Mas é uma série muito queridinha e, tipo, é muito infância ver. Só ver a imagem das meninas pequenas já é muito a minha infância, Uma outra sabe? coisa legal de Fuller House é porque eles fazem bastante referência assim, a alguns episódios da série original. É divertido isso. E eu gosto muito porque em alguns episódios eles cutucam justamente a Mary-Kate e a Ashley Olsen. Porque a Michelle não aparece na série, né? Porque ela realmente não quis gravar. A Mary-Kate e a Ashley Olsen não gravaram essa continuação. Então, vira e mexe, eles dão umas cutucadas. Inclusive, eles quebram a quarta parede. Eles olham até pra câmera, assim, fazendo aquela piadinha. Tipo, você que tá vendo a gente, você entendeu. Porque eles debocham o fato de ela não tá ali. Eles ficam falando que ela tá viajando muito mundo. Uma coisa assim, que ela não quer dar corda pra família. Eles falam, né? Então, gente, é muito bom. Até isso é legal pra quem acompanhou. Sim. E a gente se pergunta, né? Cadê Mary-Kate e Ashley Olsen hoje em dia, não é mesmo? Gente, mas eu nem sei se eu gostaria que elas fizessem, Sim, pra ser bem sincero, porque elas são tão esquisitas. Eu assim, eu não sei se elas têm, tipo, problema com droga ou algo do tipo, mas elas estão esquisitas, né? Eu olho pra elas e não me parece uma aparência muito saudável. Somente quando eu comparo com a Elizabeth Olsen, que é a irmã mais nova, né? E que, gente, a mulher é lindíssima, sabe? E assim, como elas poderiam ser, porque elas eram crianças Sim. lindas na época. E talentosíssimas, assim, tão pequenas, né? E tinham um talento absurdo. Acho que atuavam super bem. Sim. Pelo menos é válido que a Netflix não tentou encaixar uma outra atriz pra substituir, sabe? Assumiu Isso. que elas não quiseram Uhum. voltar e não trouxeram o personagem. Mas Eu eu adorei lembro que isso. eu acho que é no primeiro episódio, eles zoam que, tipo, alguém compra um vestido que é da grife das irmãs Olsen. Aí alguém fala, quanto é que você pagou? Nossa, eu paguei uma fortuna. Né? Também elas podem não estar precisando de dinheiro. Aí, tipo, eles olham pra câmera, do tipo... Eles dão essas cutucadas. Eu lembro disso, que quando eu vi eu só pensei, gente, que ousado. Eles Agora são que ela não ousados. volta nunca mais. Sim, mas é bom. Eu achei divertido. O que mais, gente? O Marlon falou de Blossom. O que você tem a dizer sobre Blossom para as pessoas novinhas que não sabem do que se trata? Cara, a Blossom era simplesmente uma adolescente muito louca. Isso resume a série como um todo. Completamente louca.
Isso, assim, já fica muito claro isso desde a abertura, né? Eu acho a abertura de Blossom uma das coisas mais incríveis. Acho que a coisa mais anos 90 dos anos 90. Porque ela dançando com várias roupas, ora sapateando, ora dançando como uma rapper. É muito doido. A amizade dela com a Six é o que mais me marca na história, na verdade. Porque a Six consegue ser mais louca que a Blossom, porque a Blossom é uma louca inteligente, entre muitas aspas. A Six é uma louca já com aquele estereótipo da burra que, infelizmente, nos anos 90 era uma coisa muito comum, né? Sempre tinha. Toda série, né? Sempre tinha. Cara, a dobradinha das duas era muito sensacional, assim. Eu realmente... É uma série que falava sobre absolutamente nada em específico, mas que, por algum motivo, prendia a gente. Eu acho que tem muito a ver também com a atriz, né? A Mayim Bialik. Não sei se estou falando o nome dela errado, mas é um nome bem esquisito mesmo. A gente conseguiu vê-la de novo recentemente, entre muitas aspas, em The Big Bang Theory, né? Ela faz a Amy Farrah Fowler, que é a namorada do Sheldon. E, cara, que atriz incrível. Eu acho muito legal ver também como uma atriz que... Ela ficou muito tempo sem fazer muita coisa, né? Pelo menos pro grande público, assim. Como ela continuou uma boa atriz. Porque ela em The Big Bang Theory é extremamente engraçada. Eu acho que ela é um dos melhores personagens, pra ser bem sincero. Ela consegue superar muitos caras do elenco masculino da série, né? Sim. O elenco feminino de The Big Bang Theory era muito bom. Vamos combinar, né? Sim. Acho que elas conseguiam ali fazer uma frente aos rapazes muito forte. Porque eu, particularmente, só achava engraçados mesmo o Jim Parsons, né? O Sheldon. E o ator que fazia o Raj. Os outros eu não achava tanta graça, assim. Mas quando eu soube que ela retornaria às telas com essa série, eu fui pesquisar a Blossom para rever alguns episódios. Mas, assim, já tem bastante tempo. Então, continuo sem lembrar de muita coisa. Mas era a melhor série sobre nada que podia existir, assim. Porque... Se eu não me engano, existe, me corrijam se eu estiver errado, mas existe uma história também de que querem fazer uma continuação de Blossom, talvez esteja até gravando, eu lembro de ter lido alguma coisa sobre, e que era uma ideia também dela mais velha, e teria o elenco, grande parte do elenco original, parece que isso vai acontecer. Então, fãs de Blossom. Pra trazer uma referência pra vocês de mais ou menos como era o estilo da Blossom, pra quem não sabe, cara, acho que a parte mais curiosa disso tudo é que na época em que Blossom começou no SBT, a Eliana tava se firmando como uma apresentadora infantil, né? Foi bem lá atrás mesmo. E eu tenho certeza, eu tô aqui assim, ninguém me disse isso, tá? Mas eu tô colocando todas as minhas fichas no fato de que as roupas, o figurino que a Eliana usava era completamente inspirado em Blossom. O que era a Eliana nos anos 90? Era um chapéu colorido, não um chapéu grande, tipo de cowboy, mas era um chapéuzinho colorido e muitas flores. Ela tinha flor em tudo quanto é lugar. E isso era exatamente o estilo de roupa que a Blossom usava, sabe? E era ali na mesma época. Só que, óbvio, para chegar aqui no Brasil, Blossom já era exibida lá fora há algum tempo. Tenho certeza que Silvio Santos olhou assim e falou: essa série faz sucesso? Eliana, vem cá, minha filha, toma essa roupa aqui, veste ela. O Blossom Verso. Blossom Verso. Esse chapéu era muito marcante da Eliana, né? Chapéu e flor. Era sempre ela, a imagem dela era essa. Eu esqueci até o nome desse modelo de chapéu, que inclusive voltou à moda há pouco tempo, se eu não me engano, a Boca Rosa usou bastante e ainda usa aí nas... Ah, é verdade. Então, ó, é esse chapéu que estamos falando. Outra coisa, né, aproveitando essas séries que estão refazendo e ganhando extensões, você falou de The Big Bang Theory, eles fizeram até pouco tempo, me corrijam e comentem se tiver ainda no ar, eu realmente não sei, porque eu não estou acompanhando. Young Sheldon, né, é um prequel. É um prequel, exato, do Sheldon criança. Vocês chegaram a acompanhar, vocês gostaram? Eu não vi. Eu assisti poucas coisas, não achei muito engraçado, não. Assim, eu sei que ele tá no Globoplay, inclusive. Eu não achei engraçado porque eu acho que o Sheldon só tem razão de existir enquanto adulto, sabe? Porque, assim, pra você chegar naquele personagem, tem uma série de traumas que ele passou nessa infância. Eu acho que Young Sheldon é young demais pra gente considerar que ele carregue essa... Que ele é o Sheldon, sabe, né, que a gente essa conhece. carga ali. Exatamente. Principalmente que o Sheldon sempre tem uma fala dele muito boa no seriado, que alguém fala assim, você é maluco? Ele fala, eu não sou, minha mãe me testou. Nossa. E aí eu não consigo ver isso no Young Sheldon, sabe? Eu acho que tentaram forçar ali uma versão mais nova do Sheldon, simplesmente, quando na verdade eu acho que não devia ser exatamente isso. Acho que ele foi uma criança, não normal, óbvio, mas uma criança. E ali eu vejo um adulto vestido, uma criança vestida de adulto. Atuando, só. né, como um adulto, sim, concordo.
É. Que a série ainda tá no ar, foi renovada, pô, vai ter a 4ª temporada, só não sabemos como é que tá isso por conta do Covid, né, gente? Que ainda existe, ainda tá aí. Eu sei que tem uma galera saindo sem máscara já retomando uma vida normal que não existe, tá? Só pra relembrar isso aí. É Se bom a você gente estiver sempre na lembrar rua, isso. de máscara, né? Inclusive, a gente tá aqui fazendo um puta serviço, dando várias séries pra você assistir o quê? No conforto do celular, Exatamente. sabe? Exatamente, é Sem isso, sair de gente. casa. Que a quarentena Maratone realmente não é séries. fácil pra ninguém, tá, gente? Então, por favor, faça seu papel, pense nos outros, tenha empatia a quem tá respeitando a quarentena. Dessas séries que a gente citou, acho que só não dá pra assistir O Maluco no Pedaço, não. Eu, a Patroa das Crianças, que eu comentei até em alguns episódios atrás, Sim. que não sei se tem algum streaming, confesso. E a própria Blossom, né, que também não... Acho que é tão antiguinha também, que é difícil encontrar, até por conta de qualidade e tal. Sim. Tempo da TV quadrada, né, gente? Exatamente, tipo, acho que é por isso que até ela não chega aqui. Se só agora a gente tá começando a ter séries antigas, porque, tipo, acho que o Maluco no Pedaço tem porque já tava em streaming nos Estados Unidos, né? Não sei nem se Blossom tá lá fora em streaming, porque tem algumas séries bem antigas que não estão por conta de direitos e um monte de coisa. É verdade. Bom, se a gente for continuar falando de séries do SBT, ok que a gente já saiu um pouco disso, mas tem muito mais. Tem Alfio é Teimoso, tem Arnold, tem um monte de série. A gente ficaria também... Punk. Sim, Punk, a Levada da Breca. Por favor. Ó, e Punk sim vai ter um reboot. Uma continuação agora com a Punk mesmo, mãe Não e consigo cuidando imaginar. de filhos. Eu não lembro Das quantos. Panquinhas. Eu não consigo imaginar, gente. Também não, confesso que não, mas vamos acompanhar. Então, saindo um pouco de SBT, a gente não pode deixar de falar de Todo Mundo Odeia o Chris, gente. Que série perfeita. É muito bom. Piadas também, aquilo que você via episódio repetido, passava na Record, se eu não me engano, vários episódios repetidos, e eu morria de rir, pelo menos da mesma forma. Hoje em dia está disponível no Globoplay, então se você não viu, por favor, veja a maratona, que é muito legal. Tem uma ação que a atriz que interpreta a mãe do Chris, Rochelle. isso, que faz a Rochelle, obrigado. O Globoplay nas redes sociais soltou, que é uma chamada de vídeo, assim, da atriz conversando, então é bem divertido. Vale a pena. Que lembrança de episódio, momentos de Todo Mundo Odeia o Chris, vocês lembram? Ah, o episódio da linguiça, gente. É o melhor episódio dessa série. Eu lembro que eles estão indo comer, e aí o Julius, ele fica muito puto porque não tem nenhuma proteína na mesa. Aí ele fala, olha o meu tamanho, você acha que eu sou um homem de comer sem comer carne? Eu tenho que ter carne, não sei o quê. Ela fala, mas não tem carne porque a carne estava muito cara. Aí na refeição seguinte, ela aparece com uma travessa de linguiças. E aí todo mundo come, exceto a Tônia, que descobre que não suporta linguiça. Ela tá saindo já da mesa, deixou um monte de linguiça no prato. Quando a mãe fala, volta aqui, você só vai sair daqui quando terminar a linguiça. Ela, mas eu não suporto linguiça. Aí ela, e eu não suporto você. Meu Deus. A Shelley sempre sutil em suas palavras. Esse aqui na cena seguinte, tá de manhã já, a Rochelle chega na cozinha e a Tônia tá lá sentada e fecha o prato, cheio de linguiça. E o legal dessa série é que ela retrata a infância, se eu não me engano, né, do Chris Rock, do humorista. Também tem umas críticas sociais, umas coisas ali, um tanto quanto dramáticas, né, envolvendo o desenrolar da história, relacionado ao preconceito na escola, o fato dele ser negro, num bairro pobre dos Estados Unidos. Então é bem interessante, assim, é muito legal a gente acompanhar. Inclusive, não sei até que ponto é verdade, mas eu li uma vez que a série acabou, né, sem um final propriamente, porque na história de vida original dele, se eu não me engano, o pai dele morre e ele não quis, tipo, tocar muito nesse ponto e tornar a série uma coisa realmente muito triste. Ele queria guardar realmente aqueles momentos divertidos ali, que inclusive são muito bons. Todos os personagens são maravilhosos. O Julius, que é esse pai dele, que a Rochelle faz questão de falar toda vez que ele tem 2 empregos e que ele é super mão de vaca, é uma figura por si só muito maravilhosa, interpretado pelo maravilhoso Terry Crew, de As Branquelas. Então, por favor, parênteses para As Branquelas, que não é série, mas é um filme. Cara, ele parece ser um cara super simpático na vida real, né? Eu sempre vejo umas paradas dele de Instagram, de Twitter, que bombam, assim, sempre rola um meme. Acho que ele ficou muito mais famoso no Brasil por As Branquelas, até porque Cris chegou depois pra gente Sim. aqui, né?
Mas as branquelas, o famoso Latrell, que todo mundo lembra da cena de dança icônica dele. Gente, é um personagem muito bom. Realmente é um dos melhores personagens do filme. E na série não fica atrás. Outro episódio que fica muito claro na minha mente, assim, sobre Todo Mundo Odeia o Chris, é o episódio do perfume, do puro voodoo. Você já ouviu disso? Nossa, sim. Eu lembrei dos Sim. produtos Ivone também. Tem um perfume super famoso, né? Que é, tipo, muito chique na história, chamado Puro Voodoo. E que o Chris quer presentear a mãe dele com um presente especial Dia das Mães. E ele resolve comprar um Puro Voodoo, mas ele não tem essa grana. E ele compra um Puro Voodoo fake. Ela usa e dá uma mega alergia, né? E aí viu no inferno que ela descobre que o perfume é falso. E ela tava amando o Chris, que o Chris deu um presente ótimo pra ela. Cara, a Rochelle, no final das contas, é minha personagem favorita. Sim. De Todo Mundo Odeia o Chris. Porque eu adoro quando ela tá em qualquer trabalho, que ela sempre tá em vários trabalhos diferentes e ela fala, eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Então ela sempre se demitia. No episódio da Salsicha eu lembro que ela se demite porque ela tá de garçonete e alguém pede a conta pra ela. Ela fala, eu sou obrigada a te dar a conta? Faz você a sua conta. Ela é muito boa, muito boa. O Terry Crews também, né, pra galera que não conhece Todo Mundo Odeia o Chris, ele tá em Brooklyn Nine-Nine, né? Ele é um dos principais personagens ali de Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que até hoje tá fazendo o maior sucesso. Tá na Netflix, se eu não me engano, até a 6ª temporada. Parece que a 7ª não vai entrar no catálogo, por conta de alguma questão aí também de direitos. Eu acho que a Warner ou a HBO vai pegar e vai exibir. Então os fãs estão meio insatisfeitos com essa história, mas tá lá, é muito legal. Dança das cadeiras. Fala ali, né, de uma delegacia, e é puro pastelão, assim, mas é bem divertido. Recomendamos também Brooklyn Nine-Nine. Eu vou trazer aqui a comparação. São 3 séries que sempre fazem comparações entre elas. Que não dá pra não falar, né? A gente acabou nem colocando na pauta do programa Friends, Seinfeld, How I Met Your Mother. São 3 séries de gerações diferentes, né? Que cada um tem a sua preferência ali. Eu sempre fui do time How I Met Your Mother. Eu acho uma série completamente perfeita. Você vai ser muito criticado. Ué, mas aí azar de quem criticar, só vir com argumentos. Tô brincando. Mas é uma série muito boa. O que acontece com Friends é que, assim, eu reconheço o valor de Friends. Só que eu sinto que muita gente da nossa geração coloca em Friends ali uma identificação que é meio fake, sabe? Porque a gente não tinha a idade daquelas pessoas, a gente não tava vivendo o que eles viviam, tava muito longe disso, na verdade. E a realidade americana e brasileira é completamente diferente. Acho que How I Met Your Mother, ele já era um pouco mais próximo em idade, né? A gente tava ali, pelo menos eu terminei de assistir How I Met Your Mother, eu já tava formado na faculdade. Então, pra mim, era uma realidade muito mais palpável do que Friends, que eu era lá um fedelho, sabe? E eu acho personagens muito mais críveis, eles são menos rasos. Friends, eu acho todo mundo muito rasinho, assim, sabe? Eu acho que é uma série histórica, não tenho o que falar, né? Friends marcou história, fez o olhar pra comédia mudar muito, mas eu sinto que a importância dela é muito mais essa, né, de ser um marco do que necessariamente o que ela trouxe em si enquanto conteúdo. Eu acho que tudo que veio depois dela, que bebe diretamente da fonte dela, obviamente, eu acho que How I Met Your Mother bebe absurdamente de Friends, mas acho que eles conseguiram transformar em algo que fica mais inesquecível enquanto história em si. Quando as pessoas lembram de Friends, acho que lembram de Friends como um contexto geral. Quando eu lembro de How I Met Your Mother, eu lembro da trama de How I Met Your Mother, sabe? Eu lembro do quanto foi incrível assistir 9 temporadas de um cara contando pros filhos como ele conheceu a mãe deles. E quanto isso rendia de tramas, de verdade, sabe? Eu realmente é uma série que eu sou muito apaixonado. Acho que é a minha comédia favorita. Friends não é a minha comédia favorita. Eu admito que Friends foi muito importante, mas eu tentei assistir algumas vezes, obviamente, tipo, antes desse hype, antes de assistir Netflix, né? Lá atrás e já não me prendeu. Então é uma série que eu acho divertida, mas não é a minha série do coração de comédia, sabe? De amigos, pelo menos, assim. Sim. Na verdade, a minha é um pouco, entre aspas, mais recente e meio obscura, porque não está disponível no streaming, mas é Happy Endings, que foi uma série que falava sobre amigos. Era incrível, porque tinha humor muito
muito próprio, sabe? Tô chocado. Dizem que a ABC está de olho pra trazer a série de volta, mas isso aí eu já não sei se vai acontecer. Porém, é uma série muito do coração. Ela foi de 2011 a 2013. Eu lembro dela, passava na Warner aqui no... Na Warner ou na Sony aqui no Brasil? Eu não sei, eu assistia no calendário americano. Eu acho que ela passava na Sony aqui no Brasil. E dava pra ver uma vibe Friends ali nela mesmo. Então, tem um episódio que é maravilhoso, que um deles fica tão bêbado que ele meio que fala Ross, Mônica, Phoebe, Rachel. Ele faz essa brincadeira porque a série foi... Eu lembro que quando ela estreou, apesar dela não ser um sucesso em audiência, ela era muito querida pelos críticos. E os críticos diziam que finalmente existia uma série com uma vibe Friends, mas que fazia jus na época que ela estava sendo feita, sabe? Ela não tentava ser Friends. Ela tinha um quê Friends porque era um monte de amigos junto, mas ela não estava tentando ser Friends. E eles até fizeram essa brincadeirinha aí. Era uma série muito autorreferente à cultura pop, sabe? Era incrível. Eu citei Seinfeld quando eu comentei de Friends e How I Met Your Mother, porque eu acho que se How I Met Your Mother bebeu de Friends, Friends bebeu absurdamente de Seinfeld. Com certeza. E é outra série que, assim, a mesma relação que eu tenho com Friends, eu respeito muito em Seinfeld. Eu não vou dizer nunca que é a minha comédia favorita, porque apesar de eu achar muito, muito, muito boa, é aquilo, é distante pra mim, entendeu? Eu entendo que ela contribuiu muito pra How I Met Your Mother, que é a minha comédia favorita, chegar no ponto em que chegou, com liberdade de falar de certas pautas e tudo mais. Mas eu não consigo me identificar tanto porque realmente não tem a ver com a minha geração, não são coisas que eu vivi, mas dá pra perceber, assim, essa escadinha de referências, né, de uma pra outra. Sim. E o quanto Seinfeld é muito presente até hoje em tudo que você assiste de comédia. Se você gosta de uma comédia hoje, pode ter certeza que tem dedo de tudo que Seinfeld colocou no ar na TV americana na época em que foi exibida. Criou uma série de formatos e referências que até hoje, né, todo mundo usa. Olha aí a Julia Louis-Dreyfus, né, gente? Continua sendo indicada ao Emmy ano após ano. Essa mulher não para. Tudo que ela faz é perfeito. Vida eterna VIP, pelo amor de Deus. Sobre Friends, independente de quem ama, idolatra e quem gosta, mas não tem esse hype todo em cima, a gente não pode deixar de falar que trouxe a maravilhosa, assim, deu destaque e valor até hoje a Jennifer Aniston, que tá aí arrasando e se reinventando recentemente em The Morning Show, que a gente já até citou aqui em outros episódios, e ela tá fazendo um papel incrível, sem aquele estereótipo de humor que a gente tava ali acostumado a vê-la fazendo. Eu lembrei também de Friends, eu lembro também que eu não cheguei a assistir tudo, mas isso aconteceu, e eu gostaria até dos ouvintes, de vocês comentassem se vocês gostaram, se isso realmente foi legal. A série Joey que eles fizeram depois, quando Friends acabou, vocês lembram disso? Em português, se chamava Vida de Artista. Eu acho que chegou a passar na TV aberta também. Durou, se eu não me engano, 2 temporadas e cancelou porque não deu certo mesmo. Se eles cancelaram. Era Joey o nome? Era, sim. Era Joey. Era justamente uma extensão. Era o Joey, o personagem de Friends, em Los Angeles, seguindo e tentando apostar ali na carreira dele de artista, né? Pra ver se ele conseguia fazer sucesso de fato, tá? Isso aconteceu. É que o Matt LeBlanc teve uma outra sériezinha só dele, né? Não tinha uma Episodes? Aí sempre que eu vejo Episodes eu acho que é esse que era o spin-off de Friends, mas não, então, né? Não é. Ele fez esse Episodes depois e o Episodes era da Showtime, se eu não me engano. Nossa, e a Episodes teve 5 temporadas. Chocado, achei mó cara de bomba. Pô, já que a gente tá falando de séries, ok que a gente tocou, acho que agora numa das mais... Com uma das maiores fanbases, né? Friends, How I Met Your Mother e tal, a galera se mata. Não me cancela não, Pois é, eu gente, acho que tá? esse episódio vai ser muito criticado na internet por conta desses nossos comentários. Desviando muito desse assunto, dessa guerra entre os fandoms, que a gente ama todos vocês. Vamos falar um pouco das séries além desse universo, digamos, mais adulto. E por que não falar das séries que passaram na Nickelodeon e no Disney Channel, não é mesmo? Começando por Kenan e Kel e Drake e Josh. Gente, eu gosto muito. Era pelo puro besterol. Cara, Kenan e Kel, vamos lá. Os dois eram comediantes do Saturday Night Live, não eram? Acho que sim. Se não eram, entraram pro elenco do programa depois.
Eu acho eles ótimos, eu só não consigo achar graça em Kenan e Kel, de fato. Eu gosto, até comentei antes da gravação começar que a coisa que eles fizeram juntos que eu mais gosto é o filme Good Burger, que pra mim, assim, é uma das pérolas da Sessão da Tarde. Good Burger, se passar agora, se eu descobrir... Ó, são 2h45 da manhã, da madrugada de domingo pra segunda, a gente tá gravando esse episódio. Se eu ligasse a minha TV agora e estivesse começando Good Burger, eu ia parar tudo e ia assistir. Porque eu amo esse filme, você não acha ele em lugar nenhum, tá? Então eu só tenho na memória mesmo aqui a lembrança da guerra entre o Good Burger e o Mondo Burger, que era a lanchonete rival. Nossa, eu amava muito. Mas pra mim, Kenan e Kel é só isso. Drake e Josh, eu não vou nem falar nada, porque assim, gente, ladeira abaixo. Sobre o Good Burger fica o questionamento. Qual era o segredo do molho ali do Ed, não é mesmo? É verdade. O Kenan Thompson entrou no Saturday Night Live em 2003. E o Kel Mitchell, ele é um ator de, tipo, inúmeros filmes de comédia. Inúmeros filmes de comédia. Porém, ele não passou pelo Saturday Night Live. Uhum. É, o Kenan que é mesmo, verdade. Agora, seguindo essa linha do besterol, que é besterol sim, da TV infanto-juvenil norte-americana, vamos pra Disney, porque eu acho que na Nickelodeon, gente, sinceramente, não achei muita coisa boa, não. Mas na Disney tem um pra mim que salva. iCarly, please que come é... to Brazil. Nossa, Guilherme. Não, nessa eu defendo. Guilherme parece Guilherme da fanbase do iCarly mesmo, né? Deve ser aquele que tweetava de... Tem um perfil até hoje, eu acho, do Twitter. À meia-noite, olhe pra janela e pense em iCarly, ele estará pensando em você. Socorro. Mas a série que eu defendo desse bolinho das ex-acts americanas é Os Feiticeiros de Waverly Por Place. favor. Eu adoro essa bobagem. Alex Isso Russo, é muito bom. extremamente uma debochada, idiotice né? muito Tipo, a boa. protagonista, ela é supermente cruel, ela é má, ela é... Essa é a parte mais engraçada de Waverly Place, Sim. que a E é a protagonista Selena má. Gomez Eu maravilhosa, amo. gente. É o que fez a Selena acontecer pro mundo. Eu tenho uma aposta aqui de que o Guilherme provavelmente tinha um crush nessa série. Não me comprometo, vamos mudar de Tô assunto. errado? Ah, Ah, tá. agora não quer se Inclusive, essa comprometer. semana também saiu tá notícia bom. dela e desse ator, que é o que você imagina que você tá querendo me comprometer. Pelo visto eu Não falei acertei. nada, que eu não lembro o nome dele, se vocês lembrarem, por favor, citem. Que eles estão gravando um filme juntos pro Disney Plus. E aí virou um fuzuê na internet dos fãs de Feiticeiros de Waverly Place, que a galera achou, meu Deus, será que é um reboot? Será que é um episódio especial? Um filme de Feiticeiro de Waverly Place? É porque pro Exato, Disney, pro então Disney realmente Plus parecia, ainda, né? mas não, acho que eles já assumiram que não, vai ser um outro filme, mas que eles vão estar juntos. Então realmente, pra quem é fã, vai ser legal vê-los juntos novamente. Fanservicezinho. Até parece que agora eles não vão fazer um reboot ou um episódio especial de Natal dos Feiticeiros. Depois disso tudo. Disney, eu te conheço. Reboot eu acho over, mas episódio de Natal eu acho bem E legal. tem filmes também dos Feiticeiros de Waverly Place. Eu lembro que na própria Disney Channel passavam uns filmezinhos, tem um ou dois, se eu não me engano. E teve um que não é nem tão antigo assim. Que é um inclusive. Alex versus Alex também. É o David Isso, Henry. faz o Justin Russell, que é o irmão da Alex. Então eles vão estar juntos em um filme da Disney Plus, que chega em novembro no Brasil. Já que a gente tá falando de Disney Channel, de séries, né, por esse humor pastelão, adolescente, infantil, não pode deixar de falar, por favor, de As Visões da Raven. Gente, Raven Baxter, que personagem perfeita. Até hoje, vários memes, várias pessoas usam, né, os memes da Raven até hoje. Eu acho divertidíssimo. É uma série que, além do próprio besterol que tem ali nos episódios, também tem algumas críticas sociais, algumas coisas bem legais. Tem um episódio que eu lembro que ela fala abertamente sobre racismo, e é bem interessante, porque se eu não me engano a Raven, ela trabalha com moda, né? Ela tem um jeito ali bem peculiar de produzir roupas e tal, mas ela, enfim, é o trabalho dela. E ela tenta, acho que um emprego numa grande rede de varejo, assim, de moda. A própria série, se eu não me engano, eles fizeram uma brincadeira que é do nome, assim, da marca, associado ao nome de uma marca que realmente existe, e faz sucesso até hoje. E a Raven sofre um preconceito de ela não é contratada justamente pelo fato de ela ser negra. Tem toda uma questão, ali no episódio ela fala disso, ela sofre ali na pele, ela se questiona de algumas coisas, tem o amigo dela também. Então é bem legal, também é uma série que tem humor, mas tem mais coisinhas assim por trás pra gente pensar. E é muito legal. A música em português, que não vou cantar pro Marlon não debochar da minha cara, mas é muito marcante, é super divertido.
que é muito besterol, mas acho divertido. Besterol. Depois fizeram Cory na Casa Branca, que era uma extensão, né? Era o irmão da Raven indo pra Casa Branca. O pai dela era chefe de cozinha, se eu não me engano. A ideia da série é que ele vai trabalhar pro presidente, aí o filho vai junto. E tem A Casa da Raven, que é uma série que é bem mais recente, tem poucos anos, que é realmente a Raven crescida com os filhos, ela e a amiga, e é bem legal também. Eu vi, me julguem, é isso. Fala, Sil. Na hora quando você fala que Visões da Raven é uma série muito boa, que tinha essas questões, coloca aquele meme da Leona Vingativa. Você tem que fazer o povo rir, mas com uma letra que faz a galera meio que pensar. Eu amo esse meme. Porque na hora que você falou, eu lembrei disso, sabe? Conscientiza, sabe? Conscientiza. Coloca uma mensagem ali. Vale lembrar que o Brasil foi notado recentemente pelo elenco das Visões de Raven. Recentemente, forcei, né? Tem uns 2 anos aí. Porque, gente, não sei se vocês lembram, mas o Big Brother 18 foi uma das melhores edições do programa. A gente teve aquela cena maluca da Jéssica dançando na pista de dança. E que alguém editou, e não foi alguém do programa, até onde se sabe, mas alguém editou, que simplesmente ela no lugar da Raven tendo a visão, né? E aí esse vídeo rodou a internet, rodou. Aí eu lembro que a Raven comentou, a Chelsea respondeu, e depois a Chelsea comentou marcando o @ do BBB, virou um sanduíche na internet. Sim, foi muito de bom. Referências. Muito bom. Foi muito, muito, muito engraçado. E até hoje a gente se pergunta por quê, porque realmente o que aconteceu nessa festa foi muito estranho, porque ela tava dançando e do nada ela para assim e olha pro nada, que é igual a Raven realmente fazia na série, que ela tinha as visões, ela parava assim, congelava do nada. Então fica aí o questionamento também. E os fãs de BBB maravilhosos fazendo esses memes incríveis, que nesse caso chegou a um nível maior, que foi das próprias atrizes. Quero falar muito rápido aqui de Hannah Montana, que, né, trouxe a maravilhosa Miley Cyrus para o mundo. É também um tremendo numa besteira do início ao fim. Eu só queria citar por ter a Miley Cyrus, que inclusive lançou a última música agora essa semana. Por favor, deem stream pra Midnight Sky. É muito, muito bom. Ela tá, acho que num momento muito bom da carreira dela. Embora eu esteja chateado que ela não queira lançar um álbum. E se fosse um álbum nessa mesma pegada, seria incrível, incrível, incrível. Taca streaming na lenda, gente. Taca streaming, por favor. Cara, Hannah Montana eu acho que teve essa função, né? Que é apresentar a Miley pro mundo. Porque realmente eu acho uma série muito ruim. Mas, cara, eu acho a Miley muito talentosa. Isso é muito doido, porque eu tenho certeza que esse talento todo já estava dentro dela naquela época também, mas realmente acho que ela conseguiu fazer depois da série. Inclusive, muitas vezes eu esqueço que ela saiu de Hannah Montana, o que é uma coisa muito louca, visto que ela realmente só era conhecida por isso durante muito tempo. Então, para quem não entende por que a Miley teve uma era bangers, acho que a explicação tá aí, foi justamente pra gente parar de enxergá-la como sendo a menina Hannah Montana. Sim. Eu realmente esqueci. E é divertido que ela mesma até hoje, pra divulgar as coisas dela, ela usa memes e coisas da própria Hannah Montana. Então ela brinca com isso mesmo também, então é divertido. Esse humor, esse deboche de Dona Miley Cyrus. Dona da voz. Bom, a gente falou sobre séries antigas, nostálgicas ali, anos 90. A gente falou de algumas séries dos anos 2000, começo dos anos 2000. A gente falou de algumas séries besterol ali, na época que a gente era já adolescente, Disney Channel, Nickelodeon. Vamos agora recomendar algumas séries atuais ou recentes que a gente gosta muito, a gente tem um carinho e que você que tá ouvindo a gente não pode deixar de ver. A série que eu tenho pra indicar é a série Special. Ela tá na Netflix. Eu, particularmente, acho uma série muito boa, muito interessante. Ela traz a pauta de um personagem, o protagonista, que é o Ryan, com paralisia cerebral, e ele é um homem gay. A trama mostra ele como um jovem adulto, se descobrindo, se inserindo no mercado de trabalho, passando por algumas dificuldades do primeiro relacionamento e tentando, enfim, enfrentar as dificuldades que a gente enfrenta. Então é bem interessante. E o Ryan O'Connell, que faz o protagonista, ele é o autor de um livro que justamente retrata essa história dele, da vida dele. Foi lançado em 2015, se eu não me engano, esse livro. E ele é o produtor executivo, ele atua, ele dirige, ele escreve, ele faz tudo da série. Então, assim, isso por si só já é muito maneiro. E é uma série bem curtinha, são poucos episódios, talvez uns 8 episódios, são todos bem curtos, dá pra maratonar rápido. A Netflix já confirmou que vai ter uma segunda temporada. Eu tô bastante ansioso, mas como todos nós sabemos, né, por conta da toda a pandemia, várias séries estão sendo adiadas, gravações foram interrompidas. E vale a pena ver. Eu tenho a impressão de que os algoritmos também não ajudam a gente se deparar com ela, mas sério, procurem. Special, vale muito a pena mesmo. E vocês?
Eu vou trazer Unbreakable Kimmy Schmidt, que acho que é uma das séries recentes de comédia que eu mais gostei de assistir. E o que é mais legal é que, assim, Tina Fey, né? Então você já sabe o que esperar. Quando você pensa o nome da Tina Fey, acho que já tem um filão de humor aí muito claro que vem, né, na mente de todo mundo. Mas é que ela tem uma habilidade muito curiosa para escrever umas histórias bizarras, mas que estão muito bem fundamentadas. Porque como em Kimmy Schmidt, a personagem principal e algumas outras mulheres passam um tempo isoladas no mundo, acreditando que o mundo teria acabado. Então, quando ela sai, né, do bunker, que ela está escondida na história, e descobre que o mundo, na verdade, continua existindo como sempre existiu, na verdade, algumas coisinhas mudaram, mas o mundo tá lá, você tem aí o argumento perfeito para você pirar em várias histórias, porque, assim, a mulher ficou completamente perdida, presa, né, nesse bunker. Então, quando ela sai, ela encontra um mundo que, né, as pessoas são outras, o tempo passou, enfim. E, cara, que personagens incríveis. Acho que todos os personagens fixos de Kimmy Schmidt são muito perfeitos. Desde a mulher para quem ela trabalha, até a louca que aluga a casa para ela, até o Titus, que é, tipo, o amigo dela, que é maravilhoso. São, assim, são personagens muito, muito, muito marcantes. Eu acho que foi uma tentativa muito bem sucedida de rejuvenescer o humor. E pra mim funcionou super bem. A atriz não é uma atriz que eu conheço de outros papéis, e isso eu acho muito bom pra comédia, na verdade, porque você não fica esperando ver. Comparando, né? Exatamente, sabe? E principalmente porque deu espaço pra esse ator brilhante, que eu vou tentar caçar o nome dele aqui, porque o Titus é assim, gente, sério. E o nome dele é Titus. Nossa, é Titus Burgess. Enfim. Mas o nome do ator é o nome do personagem. O espaço que deram pra ele é muito, muito curioso, assim, porque ele foi crescendo no gosto das pessoas mesmo, sabe? De fato, eu via Kimmy Schmidt pra ver o Titus. Inclusive, a Netflix coloca ele no banner da série, de tão rouba a cena que ele é, né, nessa comédia. Nosso Titus é perfeito, gente. Ele é perfeito. Então agora chegou a minha vez também de recomendar. Eu vou por uma outra vertente. Eu vou por uma vertente meio um drama comédia, uma comédia um drama. A nossa vida é o quê? Faz rir ou faz chorar? Tô querendo falar de quê? Fleabag. Fleabag é uma série incrível. Acho que muita gente já escutou o nome dessa série. Não sei se todo mundo já pôde conferir. Tá disponível na Amazon Prime. Criada e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. É uma série icônica. Eu vou falar uma coisa ou outra porque eu tenho medo de já dar um mini spoiler e eu quero que vocês assistam sem saber do que se trata realmente, mas a gente acaba acompanhando as desventuras e aventuras da Fleabag. Ela tem um namoro meio estranho, com uma criatura meio estranha, mas que algumas amigas já disseram que se viram naquela relação meio problemáticazinha ali de início, em que o cara é mais apaixonado do que ela. Pode ser que ela esteja se defendendo um pouco por coisas do passado, vai saber, né? É a vida. Mas só tem 2 temporadas, 6 episódios, entre 30 e 40 minutinhos só. Cara, é incrível. Me agradeçam depois, por favor. É isso, espero que com o episódio de hoje, né, que a gente passou por várias décadas, foi e voltou. Como foi fluindo aqui, a gente foi relembrando de muita coisa junto durante essa gravação. Espero que você tenha entrado nessa bagunça com a gente também e viajado, relembrado de algumas séries que você assistiu e conhecido outras séries que você não sabia ou que você não tinha dado play ainda, que você goste. Fala com a gente, manda um feedback, fala o que você assistiu, o que você gostou, critica a gente também, só não cancela a gente, por favor. Siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Twitter como @exclamando. Lembrem que o nosso exclamando é sem o ezinho inicial, então exclamando. Ou no nosso site também, você pode ouvir todos os episódios no exclamando.com/podcast. Mande seu feedback, lá no Instagram você pode mandar áudio pra gente, pra quem sabe você participar do nosso programa. Foi um prazer, me sigam também, @crazyss. Vou passar a palavra para meus amigos pra gente se despedir. A gente se vê semana que vem, toda quarta-feira, nos streams, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Tidal e todas as plataformas que você queira ouvir, a gente tá lá como exclamando, só você procurar a gente. É isso, Eu tchau. nem querido. sabia que a gente tava no Tidal, mas tudo bem. Querido. Jay-Z, corre aqui. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu sou o Marlon Faria no Twitter. Eu ouvi dizer, Guilherme, que na semana que vem tem um episódio especial. Há boatos, né? A gente chega finalmente no episódio 10. Olha onde a gente chegou, não é mesmo? Estou muito feliz por isso. Aguardem cenas dos próximos capítulos, literalmente. É isso. Ok, gente, eu adorei esse retorno com esse episódio, ainda mais com o Marlon voltando, né? Depois de umas férias.
Pois é. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi muito delicioso gravar esse programa, relembrar séries tão queridas e ainda mais falar sobre comédia, que eu acho que é um momento que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio pra rir um pouquinho, não é? Se vocês quiserem me seguir, eu sou @SilvestreMendes em todas as redes sociais e eu tô louco pra saber o que vai acontecer na semana que vem. Se fosse você, eu não deixava de conferir o Exclamando. Beijo! Boa noite, vizinhança. Tchau. Sempre o mesmo Guilherme cantando no final. Exclamando!